Olá, estudante, seja bem-vindo ao canal Aulas de Química. Eu sou o professor Fredson Guimarães e hoje nós vamos estudar a estrutura atômica. Antes de iniciarmos a nossa aula, você vai se inscrever no canal e depois da aula você vai dar aquele like e vai compartilhar o link da aula para um amigo, para um conhecido, para um colega, para que eles possam desfrutar do conteúdo da nossa aula. Quando a gente fala de estrutura atômica, a gente está falando das partículas que estão presentes no átomo. O átomo ele pode ser dividido em duas grandes partes, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo nós temos os prótons e os nêutrons. Os prótons são partículas de carga positiva, né, e os nêutrons são partículas sem carga. A massa do próton e a massa do nêutron, elas são aproximadamente iguais. Então a gente costuma dizer que a massa do próton e do nêutron ela é mais um. Já a eletrosfera, a segunda parte do átomo, é o local onde os elétrons estão presentes, estão girando. O elétron ele tem uma carga negativa de menos 1, e a massa do elétron a gente costuma dizer que é uma massa desprezível, uma massa muito pequena quando comparada com a massa do próton e com a massa do nêutron. Quando a gente vai fazer a representação de um átomo, a gente usa essa estrutura que nós estamos vendo aí. É A em cima e Z embaixo. E o que vem a ser isso? É o símbolo do elemento, A vai ser o número de massa, enquanto que o Z vai ser o número atômico. Mas quem é número de massa e quem é número atômico? A gente vai ver que quando a gente vai determinar a massa de um átomo, as partículas que são importantes para determinar a massa do átomo são as partículas que têm massas consideráveis. São os prótons e os nêutrons. Por que o elétron não entra para determinar o número de massa de um átomo? Porque, como eu falei para vocês, o elétron ele tem uma massa desprezível, quando comparada com a massa do próton e o nêutron. Já o número atômico, ele é o número de prótons, porque quando os átomos eles reagem, o que acontece? O número de próton ele permanece constante, ele não varia. Então, quem dá a identidade ao átomo é o número de prótons e, consequentemente, o número de prótons é o número atômico. Então, aqui a gente pode ver que o número de massa, que é representado pela letra A, nada mais é que a soma do número de prótons com o número de nêutrons, visto que prótons e nêutrons são as partículas que têm massas consideráveis. Se eu quiser determinar o número de nêutrons em um átomo, basta eu subtrair o número de massa do número de prótons. Como eu falei para vocês, o número atômico ele é o número de prótons e, consequentemente, quando o átomo está neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Prótons a gente viu que tem carga positiva, elétrons a gente viu que tem carga negativa. Então, se o átomo está neutro, o número de prótons, ou seja, de partículas positivas, vai ser igual ao número de elétrons, ou seja, de partículas negativas. Mas a gente tem que ter cuidado, porque a gente viu que a representação do átomo é o número de massa em cima e o número atômico embaixo. Porém, na tabela periódica, isso pode vir de forma invertida. Então, na tabela periódica, a gente pode ver o número atômico em cima e a massa atômica embaixo. Vejam bem, massa atômica e não número de massa. Vejam que a massa atômica ela não é um número inteiro, é um número quebrado. Né? E por que esse número é quebrado? Porque a massa atômica ela é determinada a partir de uma média da massa de todos os isótopos de um determinado elemento químico. Isótopos são átomos que têm o mesmo número atômico e diferentes números de massa. A gente vai estudar isso mais adiante. Então, por isso que a massa atômica de um átomo ela é um valor quebrado. E a gente pode aproximar. 55,845 a gente pode aproximar para 56. Agora, a gente pode, né, a gente tendo o número atômico e tendo o número de massa, a gente pode determinar o valor das outras partículas. Então, a gente pode olhar aqui, né, vou pegar como exemplo aqui o ferro, de número atômico 26 e número de massa 56. O número de massa é sempre o valor que está em cima, na representação do átomo. Então, o número de massa aqui, representado pela letra A, é 56. O número atômico, na representação do átomo, ele vem embaixo. Então, o número atômico aqui do ferro ele é o 26. A gente viu que o número atômico nada mais é que o número de prótons, porque
Quando os átomos reagem, o número de prótons ele permanece inalterado. Então, se o número atômico é 26, o número de prótons também vai ser 26. Quando o átomo está neutro, ou seja, o número de partículas positivas vai ter que ser igual ao número de partículas positivas. Partículas positivas são os prótons. Partículas negativas são os elétrons. Se nós temos 26 partículas positivas, ou seja, 26 prótons, para que o átomo esteja neutro, é necessário que tenhamos 26 elétrons. E o número de nêutrons, a gente viu que ele é determinado pela subtração do número de massa com o número de prótons. Então, nós temos ali o número de massa 56 e o número de prótons 26. O número de nêutrons vai ser 30. Tá ali 36, mas é 30. Ok? Então, a nossa aula de hoje foi sobre a estrutura atômica. Um grande abraço a todos e até a próxima.